Voltamos com E Agora, Pastor? Você que tem uma pergunta, você que gosta de interagir, é o seu momento de participar. Temos um convidado especial, pastor Josimar, que veio de longe, aqui pertinho. Pastor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E vocês? Obrigado aí pelo convite. Estamos ótimo. Diz aí, pastor, de que igreja o senhor é, seu distrito? Coab Adventista. Na verdade, eu estou aqui abraçando Alvorada, né? Jardim Amália, Itaoca, nós estamos aqui na região do Capão. Muito bem. Pastor, tem filhos? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Pastor é casado, tem 3 bênçãos. filhos. Um abraço para a família do pastor aí. Um Pastor, abraço aí aqui, pra vocês. esse momento é um momento que nós falamos que é só a verdade reina. E para que a verdade reine, ela precisa ser real. Porque a mentira, ela acaba. A mentira, ela tem um fim. Mas a realidade, a verdade, o que é real, traz em lume aquilo que realmente é certo. Aquilo aonde podemos colocar o pé ou os pés com segurança, sem ter medo de andar. A pergunta é hoje, queria começar fazendo uma pergunta a todos vocês aqui. O que é real? Eu acredito que real é alguma coisa palpável. Boa. E aí, gente? O que existe, o que a gente pode ver. O que a gente pode ver? Boa. Josiel? Quando a gente olha e vê essa pergunta, o que é real, e a gente questiona o que é palpável, né? Que é Mas tem verdadeiro, coisas que é né? verdadeiro que não é palpável, né? Você não consegue pegar. Mas eu acho que tudo que é verdadeiro e que você tem essência, né? E a gente sabe que existe, é real, né? Mas se existe o real, existe o irreal também, aquilo que não é realidade, né? E eu creio que o que é real tem mais sentido quando a gente vê ou quando a gente sente, né? Isso faz mais Será? sentido para a vida. Pastor, o que é real? O que é real? Na verdade, esse é um tema muito abrangente, né? Existe quase umas 30 palavras sinônimas de real. Então, assim, nós poderíamos ir por várias direções, né? É claro que nós falamos aqui em termos físicos, real é aquilo que a gente pode tocar, que é palpável, digamos assim, né? Então, o que é real? Real é a cadeira, é o microfone, nós somos reais. Então, mas existe lá as discussões filosóficas, aí, que talvez não seria no momento de entrarmos no assunto, mas vamos falar, real é aquilo que está na mente. Para alguns filósofos, real é realmente aquilo que está na mente, não o que você pode ver. E eu gosto muito de pensar no real, e eu tive um professor, um dia chegou na sala de aula e falou, o que é real? O que é real? E ele falou, a carteira é real? Eu falei, claro, se nós podemos palpar, é real. Eu falei, muito bem, e quanto tempo que a carteira vai durar? Alguém pode destruir a carteira? Pode. E aí? Pode. Então, Onde foi a carteira? é um real com um tempo de validade, né? Na verdade, o que nós olhamos que parece real, tudo que nós olhamos pode ser destruído. Ou seja, pode deixar de ser real. Você vai na rua, hoje em dia tem um carro ali, eu vi um carro, pô, perda total. Era real até uns segundos atrás, agora você não tem mais nada. Então, normalmente aquilo que nós valorizamos, ou muitas coisas que nós demos como real, na verdade isso pode ser tirado da gente e acaba perdendo a sua realidade. Né? Então, o que é real? E ele, professor, nossa, olha, o que é real é o que as pessoas não podem tirar de você. O que não pode tirar de você? A nossa fé. A fé. Nossa A fé é real. Né? Coríntios 13. Olha, mesmo que você tiver o dom de falar, mesmo que você tenha o poder, mesmo que você tenha isso, tenha aquilo, mas se você não tiver amor, por quê? Vai passar tudo, mas o amor não passa, a fé não passa, a esperança não passa. Então isso para mim é real, porque isso ninguém pode tirar de você. Conhecimento as pessoas não podem tirar de você. Então muitas vezes a gente valoriza algo que aparentemente é real, mas que é o que existe. Tá, mas o que existe? Uma coisa interessante, pastor. Agora até eu mesmo fiquei com uma coisa aqui muito interessante a colocação. Real é aquilo que ninguém pode tirar de você. É aquilo que nem o tempo, nem o espaço, nem pessoas, nada consegue tirar de você. Interessante, uma posição que eu nunca ouvi, para falar a verdade, mas é real. É real, porque ele explicou muito bem, pastor. Eu fiquei aqui agora até pensando aqui mais longe. Nossa, um carro de verdade, ele é real,
Até o momento Até que não o dá um momento- PT nele, ele vai ser destruído, né? Mas o que é real de verdade, no seu pleno, realmente não pede. Vamos supor, eu posso morrer. Mas o que é real, o que é verdadeiro, o que é concreto mesmo com a minha morte ou com a falta da minha pessoa ali, a minha ausência, ainda é real. Não tem como ser tirado, é uma coisa bem interessante isso, né? Mas, gente, tem uma segunda pergunta aí dos telespectadores, o que é que diz? Como se apegar a algo que não vemos e nem sabemos como realmente é? Viu? Olha, Como a gente poder se apegar a algo que a gente nunca tocou, nunca viu? Eu só queria dar uma opinião aqui do telespectador, acredito, pastor, que ele está falando daquele texto, sabe? Eu acho que é 2 Coríntios 4,18, quando diz assim, não se atentem às coisas que vocês veem, porque elas passam. Se atentem às coisas que vocês não veem, porque elas são eternas. E eu acho realmente que o telespectador ele teve uma visão muito clara aí de algumas coisas. Tipo, como se apegar a uma coisa que eu não posso ver? Como? 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 E aí? E aí? Ó, tipo o céu. Ainda estou me apegando ao céu. É porque é uma coisa irreal, né? Porque eu não consigo ver. Tipo, o céu que eu preciso, né? Aquele lá que o papai do céu e tal. Mas o céu, quando a gente lê na Bíblia, aquele lugar bonito, cheio de paz, amor, tranquilidade, onde não vai ter dor, sofrimento, nossa, tipo, esse é um céu irreal, aparentemente. Por quê? Porque a gente não pode apalpar, a gente não consegue ver agora, mas é o melhor investimento. Por quê? Porque é eterno, vai ser uma coisa que ninguém vai poder nos tirar. É que nós estamos acostumados no ver para crer, né? Tomé. Eu preciso ver para crer. E o próprio Coríntios mesmo fala que nós estamos vendo como por espelho. Então, no espelho eu não consigo, eu estou vendo ali, mas eu não consigo tocar o real. Então, aquilo é uma imagem, diríamos, irreal, da realidade. Agora, o que Deus nos chama é para nós acreditarmos naquilo que nós não vemos. Então, se nós vemos o livro de João mesmo, destaca muito isso. Eu preciso crer para ver. Se você crer, você vai ver. E uma coisa que nós temos que aprender é ver além da realidade que o mundo nos mostra. Porque as coisas que para nós, muitas vezes, que existem, que são reais, ela acaba se tornando elas acabam encobrindo a nossa visão daquilo que está além da realidade que é realmente real. O céu, para mim, é realmente real, porque o céu é eterno. E não, e a Bíblia fala isso, eu acredito nisso. Então, o céu é real, nunca vai acabar. Esse mundo aqui, tudo vai ser destruído um dia, porque nós vamos pela Bíblia. Então, assim, são coisas que, se nós pensarmos, são irreais, porque são finitas. Mas nós temos algo que é infinito. E muitas vezes nós precisamos ver para crer, as coisas finitas acabam sendo um tapa que acaba sendo um véu que fecha os nossos olhos, encobre a nossa visão daquilo que realmente Deus quer que nós vejamos, né? Então, a pergunta é como se apegar a algo que não vemos. É uma realidade que nós podemos conhecer através da comunhão. Né? Nós vamos aqui, o que a Bíblia ensina, é comunhão. Permaneça em mim e eu vou permanecer em vocês. Então, essa é a realidade de Deus, vai permanecer em nós. Então, eu posso ver para crer. Eu posso crer para ver. Eu preciso crer. Como que eu me apego? É crendo. E aqueles que não creem não conseguem ver essa realidade. interessante. E, pastor, pegando por esse lado, agora indo para um lado um pouquinho diferente, mas agora trabalhando na questão do caráter da pessoa, porque assim, uma coisa é eu falar para você o que eu sou, né? Eu falar é uma coisa, agora o que as pessoas estão vendo em mim é totalmente diferente, né? E como que a gente pode entender essa questão da realidade do que a pessoa é, e a gente está falando aí da comunhão e talvez da vida dela com Cristo, né? O que pode ser real ou o que pode ser irreal. O que isso pode trazer de consequência para a nossa vida que almejamos o céu? Você parecer ser uma coisa, mas a realidade é que você não é aquilo, né? Qual é a consequência que a gente tem tendo essas atitudes, né? De, às vezes, trazendo para uma forma mais simples, eu aparento ser uma coisa, falo que sou uma coisa, mas eu sou totalmente diferente daquilo, né? Do que realmente eu falo que sou. É naquele sentido quando a crença do que você diz não se demonstra, né? Se demonstra, isso mesmo. É algo assim, eu achei até interessante o que o pastor colocou, porque assim, é preciso crer. E eu acredito que é difícil para muitas pessoas. E você
acreditar ou colocar em algo que você não vê toda a sua esperança. O céu, às vezes, ele se torna difícil para muitos, colocando o pensamento de muitos aqui, por causa dessa credibilidade que você tem que dar. Eu acredito que o telespectador ele foi muito a fundo nessa pergunta, como o pastor respondeu muito bem. E acreditar, eu acho assim, pastor, não sei, o senhor vai nos ajudar com isso, mas acreditar em algo envolve muita coisa. Não é verdade? Eu acho que ninguém acredita em ninguém aqui do nada. Alguém acredita simplesmente, viu a pessoa hoje e diz assim, olha, agora eu acredito em você. E veio a segunda parte que o pastor disse sobre comunhão. Acreditar é algo contínuo disso, porque assim, para você acreditar em uma pessoa, a primeira coisa que você precisa o quê? É se relacionar. É o passo, é você ir à frente. E quando você se relaciona, como o pastor colocou bem, você fala. Mas você também escuta. E essa troca é o que realmente traz a questão de poder se apegar com segurança. Porque assim, há muitas coisas na nossa vida que nós não conseguimos medir o que isso vai nos trazer sobre o futuro. Mas Deus, quando Ele fala sobre esse irreal, que para nós ainda não foi mostrado, mas é algo real que vai acontecer, Ele trabalha com esse sentido. Nada que Deus falou na Bíblia deixou de acontecer. Eu acho que essa deve ser a maior afirmação para que alguém possa realmente acreditar. Mas só o fato de falar e acontecer não quer dizer que convence uma pessoa. E aí está o que o Josiel perguntou, que agora lança para o pastor de novo. Será que, pegando a sua pergunta, só colocando de uma forma assim abrangente aqui para todos nós, será que o que realmente complica dessa crença ser maior e das pessoas realmente confiar que existe, será que não é esse modo de cada um vive, cada um prega, cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, mas na sua vida de verdade mostra outra? Será que não é isso que complica de verdade a questão das pessoas colocarem a sua crença naquilo que Deus diz que é real? Sim, nós estamos no mundo e somos influenciados pelo mundo e influenciamos o mundo, né? Estamos no universo, somos influenciados pelo universo, pelas leis do universo e acabamos influenciando a realidade que nós estamos. Agora sim, uma pergunta, o que eu estou fazendo aqui neste mundo? Todo mundo se pergunta isso. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Ou você acredita que você veio pelo acaso, você está aqui por acaso, e aí as possibilidades de realidade para a sua vida elas são infinitas. E dependendo das encruzilhadas, de cada decisão é uma encruzilhada que você vai tomando. Então, o número de possibilidades de realidade para a sua vida são infinitas. Agora, nós acreditamos, eu acredito na palavra de Deus. E na palavra de Deus só existe uma realidade. E qual que é a realidade? É a vontade de Deus para a minha vida. Então, eu já sei o final, eu já sei qual que é o final da minha vida se eu seguir essa realidade. Né? O que Jesus falou? O que a Bíblia fala? Se você tem o filho, você tem a vida. Se você não tem, você não tem. A Bíblia é um absoluto. Então, por algumas pessoas talvez tenham dificuldade de aceitar isso, justamente por causa desse absoluto. Né? Então, prefere assim, eu quero ter a liberdade sobre a minha vida. Só que aí ele cria aquele número de possibilidades, de realidades a serem encontradas. Né? Então, para nós, a Bíblia coloca um absoluto. Você tem vida. Eu diríamos assim, se você tem Jesus, você é real. Então, assim, como não ter essa vida mascarada, essa vida de fachada? Por nós mesmos é impossível. Porque nós vamos ficar tentando mudar o exterior. E quando nós permitimos que Jesus entre no nosso coração, como que eu permito isso? Oração, estudo da Bíblia. Quando eu exercito isso na minha vida, então Jesus fará parte da minha vida. Então, é algo que vem do interior, algo que eu não posso fazer por mim mesmo. Então, eu vou deixar de viver uma vida mascarada, uma vida de fachada, né, e vou viver uma vida aí real. E, pastor, então nós podemos dizer que você acreditar em tudo isso, né, no céu, no que Jesus tem preparado, então nós podemos dizer que a fé faz parte desse contexto todo aí, para a gente poder acreditar no que nós, às vezes, olha e fala que é irreal, mas é real, que existe, e a gente ter fé na Bíblia, de acreditar que tudo que está escrito nela é real, né? A fé está envolvida, então, em todo esse contexto? Então, é a fé, mas a fé não é cega, né? Porque a fé é baseada em evidências. E eu preciso ter mais fé para não acreditar na Bíblia do que para acreditar na Bíblia.
Quanto mais eu estudo a Bíblia e vejo o que está escrito ali, percebo o que ela faz na minha vida e na vida de outras pessoas, mais eu creio na Bíblia. Então eu creio para ver. Quando mais eu creio, mais eu vou ver o que a Bíblia pode fazer para a minha vida. Agora, por outro contrário, a fé é acreditar naquilo que você não vê. Mas, por outro lado, você pode ver o que é a fé. Você pode ver a fé. Porque, olha, mostra a tua crença, a tua fé, ou mostra que você crê sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Se você tem fé, você mostra. Então, assim, a fé é acreditar no que você não vê. Mas você pode ver a fé na vida do outro. Porque se você crer, vai vir ações, vai vir uma vida, transformar a vida real. Então, tem um comentário bem interessante do Jaime Júnior, que ele fala que através do nosso caráter, nós também podemos mostrar Jesus. Muitas pessoas acabam não acreditando em fé ou algo do tipo porque pensam que são cristãos virtuais, não são aqueles cristãos reais que vivem realmente o que pregam. E através do caráter é que a gente também pode estar mostrando a Jesus. Uma coisa até que ele coloca, né, no seu comentário, ele fala assim, acho que as coisas que não vêm, que não são palpáveis, são extremamente importantes na vida de um cristão, como, por exemplo, o caráter, que é o que a Nayara Nosso falou. caráter É uma mostra. coisa interessante, pegando até um contexto do que o pastor mesmo disse, caráter você não consegue ver, abre aspas. Eu não consigo julgar o caráter do pastor, eu não consigo. Mas há uma autora que ela escreve algo que eu acho muito importante e gostaria de partilhar com você. Ellen White, ela diz assim, caráter é o que você faz quando está sozinho, que ninguém vê e ninguém sabe. Então, assim, caráter também dá para você conhecer. Você sabe quem você é. Você entende quem você é, principalmente quando você está sozinho. Então, assim, realmente aquilo que é intangível muitas vezes, é intocável, ele se exibe em muitas outras coisas. E uma coisa importante é nós pensarmos nisso. E até temos uma outra pergunta, né? Que entra nessa parte da questão de não se esquecer o que nós transmitimos afeta, sim, a pessoa. É bem interessante que o outro telespectador fez. Qual é a pergunta mesmo? Deixa eu falar. Seria a eternidade uma história de contos? É uma historinha, pastor, a eternidade? Para mim não é. Para mim é real. Agora, para alguns podem ser. E aí acaba não sendo real para os outros. Então você precisa crer para ver. E aí que é a questão. Segundo os ensinamentos da Bíblia, para aqueles que crerem, será real. Para aqueles que não crerem, não será real. Então, vai depender de se você crê ou não. Se você crê, você vai alcançar é o que a Bíblia ensina. E é um absoluto. Né? A nossa dificuldade muitas vezes é crer em absolutos, mas a Bíblia não dá margem para meio termo. É ou não é. Né? Mas uma coisa interessante dentro disso, nós temos aqui um comentário de um telespectador que ele diz assim, pastor, nós vivemos em um mundo onde tudo é real dependendo da pessoa. Exemplo, para uns é real o sábado, um exemplo. Para os outros nem tanto. A questão da relevância, né, ou como é que nós damos o nome aquilo que é flexível. As pessoas criam, o comentário foi assim, as pessoas criam a sua realidade. Como entender realmente o equilíbrio e seguir realmente o que Deus quer? Essa é a pergunta que o telespectador faz dentro disso, porque assim, parece que muitas vezes o que é real para o Senhor não é tão real para as pessoas. Que foi até, eu acredito que o Senhor respondeu no começo. Que a questão da realidade parte muito do relacionamento. E daquilo que você acredita. Até pautando a última resposta do pastor aqui, a questão assim, mesmo que você não acredite que Deus exista, Ele existe. Porque o grande fato é o questionamento. Você não questiona algo que não existe, questiona? O que levaria você a questionar algo que não existe? Brigar por algo que não existe. Falar mal de algo que não existe. Mas a realidade do que as pessoas realmente estão tratando aqui é assim, pastor. Jesus, quando ele olha para os fariseus ali, aquele povo que era bem letrado, que era bem estudado, que tinha a Bíblia como seu travesseiro. Jesus, ele diz assim, olha, vocês me honram, vocês falam bem de mim,
mas o seu coração está longe. Vocês ensinam coisas que são só princípios ou preceitos de homens. E o nosso telespectador diz assim: será que Jesus não está chamando a atenção para aquilo que é real, que é realmente tangível, é realmente importante para a vida? Porque Jesus ele deu essa dura se esses homens eles ensinavam coisas boas? Porque assim, dentro do contexto que o telespectador está dizendo, Jesus ele tenta corrigir as pessoas, porque algumas pessoas boas estavam dizendo assim: olha, é ruim comer sem lavar as mãos. Era algo real, não é verdade? Se você não come e não lava a mão, você pode trazer consequências disso. Só que Jesus agora ele mostra algo que é maior do que isso. Não que Jesus disse que não era bom, ou que era bom, mas Jesus ele quis dar uma lição de moral ali. O que era mais importante, que é o que realmente é o que sai de dentro de nós. Será, pastor, que muitas vezes a dificuldade das coisas de Deus se tornar real é porque elas não são vividas? As coisas de Deus. Então, na verdade, é porque Deus não é vivido. Porque a dificuldade, muitas vezes, que nós encontramos é que nós queremos viver as coisas de Deus sem Deus. Então, nós precisamos permitir que Deus viva. Né? Eu gosto de pensar no holograma. Nós temos ali, nós estamos aqui na internet, as imagens estamos vendo aqui. Qualquer um na sua casa vendo a imagem, tem lá o sistema RGB, muito lá, né? 3 cores. Com 3 cores, nós conseguimos cerca de 16 milhões de tonalidades diferentes. E dessas 3 cores, se você colocar toda a tonalidade dela, você vai ter uma única cor. Ou seja, com uma única cor, eu posso ter mais de 16 milhões de tonalidades diferentes. Então nós estamos nessa diversidade, digamos assim. E muitas vezes nós somos tentados a criticar a sua realidade, a realidade do outro, porque tem uma tonalidade diferente. Mas muitas vezes pode ser uma maneira de Deus se manifestar na vida de cada um, porque Deus não pode se manifestar de forma total na vida de cada um de nós. Então ele se manifesta de maneira diferente. Então, assim nós, em partes, manifestamos aquilo com o caráter de Deus. Agora, o que nós devemos nos preocupar? Em vez de ficarmos preocupando com a periferia, nós devemos ir lá no centro. Em vez de nós ficarmos preocupados em viver uma vida real, eu preciso permitir que Deus viva realmente na minha vida. Né? Então, a luta, a nossa guerra, não é contra um, contra outro, é realmente contra nós mesmos, de permitir que Deus ele viva no nosso coração. Então, o que é ter uma vida real? E na nossa vida nós temos várias decisões que temos que tomar cada dia. E muitas vezes tem coisa que parece real, mas não é real. Talvez alguns de vocês aqui, vou namorar. E agora? Qual que é um real candidato a namoro? Uma candidata a namoro? O Emerson quer dar até uma dica aí, pastor. O Emerson ficou feliz agora. Então, mas olha lá. Vamos colocar, Deus ele traz princípios de namoro, ele traz princípios de pessoas que nós vamos buscar. Então, assim, se uma pessoa não está de acordo com aqueles princípios, ela não é um candidato real. É uma pessoa que não é real, mas não é a realidade que eu tenho assim. Então, o emprego. Se não é um emprego que Deus deu, ele não é uma possibilidade de emprego real. Você tem aqui várias possibilidades de emprego, mas você percebe que algumas não foi dadas por Deus, orientadas, que não é esse caminho. Então, não é real, não existe essa possibilidade. Né? Então, assim, nós limitaríamos e teríamos muito mais dúvida na nossa vida. Né? Deus orienta isso? Se é isso, é real. Se não é, não é real. Então, a maior necessidade é Deus primeiro viver em nós. Deus vive em nós. Comunhão com Deus. Deus viveu em nós. Diante dessa comunhão, essa realidade se torna real. Vai se manifestar. É como a Paula disse, né? A Ana Paula disse assim: o que é real é o amor de Deus por nós. Isso é real. Se mostrou. Sim, foi porque Deus é amor. Até hoje, né? Mas Emerson. Já que vocês estão falando de real para cá, real para lá, nos dias de hoje, cada dia aparece um mundo diferente. Qual seria? Uma igreja. Aí fica até difícil entender qual é a certa, qual é o mundo, tipo, certo. Aí porque vem um aqui, fala que é uma coisa, outro fala que é outra, fala que é outra. Já tem mais de 3.000 e poucas ou mais tipos de religiões. Então, cada religião mostra um mundo. Uma realidade. Uma realidade. E agora, pastor, qual seria a certa? De tantos mundos reais aí. Qual a igreja certa? Qual o mundo real seria? Qual o mundo real? Isso.
qual o grupo que nós temos, qual o corpo que nós temos que pertencer, então? Isso. O que é o mais certo, assim, o mais apropriado? Qual o mais apropriado? padrão, O pronto. mais padrão. Pronto. Então, assim, como que nós chegamos ao amadurecimento como o corpo de Cristo? Como? Colossenses, Paulo fala, o amor, pegando aqui, o amor é o vínculo da Perfeição. perfeição. Nós podemos ter um grupo de pessoas no local certo, mas se eles não estiverem unidos, eles não são reais. Você pode pegar o seu corpo, é real? É real o seu corpo? real. É real. Divide ele em partes, ele vai continuar sendo real? Vai, Vai? vai. Realmente Porém, ele não, morto. ele, Realmente morto. mas não, eu poderei tocar no Poderia termo tocar real, né? em partes, mas porém não, ele não O cumpre. corpo deixa de existir. Isso, né? ele O corpo não em cumpre, si porque deixa de existir. o corpo né? é o contexto geral, O corpo né? é o todo, é um corpo. Né? Agora, assim, o que nós devemos buscar a participar aqui neste mundo? Então, qual a igreja correta? A igreja correta é aquele corpo que você vai, segue os princípios da palavra de Deus e se amam. Porque o amor é o vínculo da perfeição, vai estar como um corpo unido. Mesmo que seja uma igreja que você acredita seja a igreja verdadeira, a igreja que cumpre os requisitos, cumpre os requisitos, né, conforme indicado na profecia bíblica, mas se nós estamos ali naquele lugar, seguimos os princípios de Deus e não estamos unidos, nós não somos uma igreja real. Então é esse desafio que nós temos que ter. Não somente, como que eu sei para onde que eu vou então? Eu não vou para a igreja, eu vou para Deus. Isso. Quem vai me levar para a igreja é Deus. É porque nós queremos fazer as coisas que Deus faz por nós. A única coisa que Deus deixou para nós fazermos é termos comunhão com Ele. É buscarmos um relacionamento com Ele. O resto é com Ele, não é com a gente. Né? Então nós ficamos nos preocupados com coisas periféricas. Qual igreja que eu vou? Qual lugar que eu vou? O que eu como? O que eu bebo? O que eu não faço? Lavo a mão? Não lavo? Deus fala, tem uma coisa mais importante. A coisa mais importante sou eu, Jesus. E aí Ele vai guiar a nossa vida. Né? E para poder a gente concluindo assim nessa questão de saber do que é real, mas então o essencial é eu viver esse Cristo, né? Viver ele para que eu possa através dos princípios e aí essa igreja num todo, esse corpo num todo envolvido com amor, tá ligado também com eu viver o que Cristo é na minha vida. Individualmente, a Bíblia é absoluta. Essa que é muita dificuldade de alguns, que a Bíblia é absoluta. Olha, 1 João 5,12. Se você tem o Filho do Homem, você tem A vida. a vida. Você é real. Se você não tem a vida. Se você não tem a vida, você é o quê? Você Não tá sei, morto. mas não é real. Mas não é real, Não né? é real. Agora, como igreja é a mesma coisa. Se eu tenho Cristo, se Cristo é o cabeça, é real. Se não tem, não é. Nós vamos deixar aqui uma pergunta para o pastor para o segundo bloco. A pergunta é, pastor, e vocês também vão pensando no que vai responder. Vale a pena acreditar na realidade que Deus pede para vivermos? Pensa aí. Pergunta aí no ar para você, para o pastor também. O pastor vai responder já, pastor. Mas quero te lembrar, tá vendo esse CDzinho aqui, ó? Vai pegar bem de pertinho para você, do Grupo Hope. Você quer ganhar? Vou deixar a última dica para você e você vai colocar aí no Facebook. A última dica é a dica-chave, gente. O nome de José do Egito. Se você souber qual é o nome verdadeiro, ou melhor, o nome que foi dado para José quando ele estava no Egito, você vai ganhar esse CD que nós vamos enviar à sua casa. Fica a dica aí. Posta aí e o pessoal aqui dos nossos bastidores vai cuidar de pegar o seu endereço e no próximo Eu ao Vivo falaremos quem foi o ganhador. Tá bom? Pastor, a pergunta é, vale a pena acreditar na realidade o qual Deus diz para vivermos? Olha, vale a pena. Né? Aqui, agora, o presente, que é o que nós temos, que é real. O passado já foi, o futuro ainda não nos pertence. Mas vale a pena. Parafraseando o texto, né? Nada tenho a temer quanto ao futuro, a menos que eu esqueça a maneira como Deus me guiou no passado. Nada temos a temer ao futuro, quando nós olhamos a maneira como Deus cuida da gente, quando Deus cuidou do seu povo, como Deus cuidou da igreja e assim por diante. Né? O que nós ouvimos aqui, a mensagem, o que Deus falou para Paulo, né? Se preocupe, Senhor, por favor, orei 3 vezes ao Senhor, pedindo que Ele tirasse aquele espinho na carne, e Jesus falou, olha, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é tudo que você
a tudo que você precisa. Né? Então, quando nós acreditamos, quando nós vivemos essa realidade, nós temos uma vida constante também. Uma vida mais constante, digamos assim, menos inconstante. Né? Porque nós já sabemos qual que é o final. Assim como você está subindo na montanha, quando você está estudando para se formar na faculdade, o diploma não é uma realidade, mas você sabe que você vai chegar lá. Então, você esquece das noites mal dormidas, você esquece das lutas, dificuldades, por quê? Porque você sabe onde você vai chegar. Né? As tribulações, as lutas, elas virão. O próprio Paulo fala, olha, somos abatidos, mas estamos aqui. Ele sabia onde que ele ia chegar. A realidade que Deus tem para cada um de nós. Então, vale a pena. Vale a pena pelo presente e vale muito mais a pena pelo futuro que nos aguarda, que é real. Muito bem, pastor. Pastor, tem uma meditação para nós. Ou melhor, pastor, deixa uma meditação clara aí, né? Da realidade de confiarmos em Deus. Com essas últimas palavras que o pastor deu, eu gostaria de que você pensasse um pouquinho. O que você tem colocado realmente aonde você tem colocado as suas escolhas, a sua vontade? Tem realmente feito valer a pena? Tem sido real e boas as consequências que você tem vivido? O Eu ao Vivo, ele está quase terminando. Estamos chegando ao fim. Pastor, faz uma oração para a gente, por favor. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus real. O Senhor tem sido real nas nossas vidas, nos nossos lares, no nosso desenvolvimento e crescimento cada dia, na transformação do nosso caráter. Podemos sentir a tua presença no nosso viver. Nós somos gratos também porque o céu é uma realidade. Nós somos gratos porque as promessas que encontramos na tua palavra, elas são reais. Porque todas aquelas que tinham para se cumprir, que deveriam se cumprir, já se cumpriram. E nós acreditamos que aquelas que estão para se cumprir, se cumprirão. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, que nós possamos ouvir o convite e crer em Jesus, e assim ter a vida, aceitar a sua graça. Como diz a tua palavra, é tudo o que nós precisamos. Porque assim Deus ele pode viver em nós. E através dele nós viveremos, existiremos e cresceremos, amadureceremos, estaremos sendo preparados para um dia estarmos juntos com ele nas mansões celestiais. Que o Senhor possa nos dar a tua paz, que o Senhor possa nos dar o teu amor, que o Senhor possa nos unir cada dia como corpo de Cristo, nos molde, nos prepare, nos use também para o teu serviço, para o bem dos outros, da comunidade a qual nós estamos inseridos. Agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu ao Vivo fica por aqui. Uma ótima noite para você, um bom sábado. Só lembrando, na próxima sexta nós não teremos Eu ao Vivo, mas já estendemos o convite a você de ir em qualquer igreja adventista, aonde estaremos tendo uma semana de oração, relembrando tudo o que Jesus fez. Algo real e algo que transformou a nossa vida. Uma ótima noite, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Pela sua contribuição e que Deus te Parabéns use aí em toda a vocês. sua vida. A nossa amiga cantora Andresa, Emerson, Nayara, Josiel, Deus os abençoe. E você que está aí conosco, muito obrigado por estar conosco nesse sábado. Que Deus preencha o seu coração e torne real a felicidade da eternidade nele. Um forte abraço e Eu ao Vivo 7 fica por aqui e até breve. Até mais. Falou, boa Abraço. noite. Aqui, ó, sim.